vai aparecer para vocês a mensagem que a reunião está sendo gravada. Ok, pessoal? Depois de pronto, apareceu a mensagem ali. Então, agora podemos começar nossa aula de hoje. Eu queria começar mostrando para vocês que no Moodle eu já disponibilizei toda a matéria, tá, pessoal? Então, se vocês olharem aqui nessa nossa página, lembrem que não é a página da turma RE de todos os alunos, tá? É a página da turma T9, só da nossa turma. Tem uma seção aqui embaixo que é justamente chamada Lei de Gauss. Vejam que na seção de Lei de Gauss já tem 1, 2, 3, 4, 5 videoaulas, tá? Por quê? Semestre passado, eu também dei aula dessa matéria em modo remoto, e eu também gravei as aulas do semestre passado. Então, na verdade, tudo que eu vou falar hoje já tem gravado do semestre passado e já está disponível lá no Moodle para vocês, tá? Eu vou fazer a aula de novo para a gente manter esse encontro síncrono e para o caso de alguém ter uma pergunta que tenha que ser feita e que não foi feita no semestre passado, tá? Mas assim, a matéria que eu vou falar já está toda lá no Moodle, nas videoaulas que foram gravadas no semestre passado. Também tem lá os PDFs com toda a matéria, tá, pessoal? Quem quer olhar só o PDF sem ver os vídeos, só vai lá no PDF, clica lá, ele vai abrir a janelinha dos PDFs ali. E tem também as videoaulas. Então, por exemplo, vocês querem ver a parte de lei de Gauss para condutores, clica lá na videoaula, ele vai abrir a parte de lei de Gauss e materiais condutores. Então, é só para dizer para vocês que a matéria já está toda disponível, tá? Hoje nós vamos falar sobre ela, mas nós vamos falar de uma forma mais rápida, sem entrar em muitos detalhes. Aí, se precisar... Ah, desculpa, eu tirei aqui a janela. Se precisar, a gente faz questões e eu posso fazer referência àquelas aulas gravadas também. Então, para vocês terem uma ideia do assunto de lei de Gauss, vamos fazer nosso resumo rápido aqui. Não tão rápido, né, pessoal? Rápido é jeito de falar. Na verdade, é um resumo que não é tão comprido quanto aquelas videoaulas lá do Moodle. Então, da onde veio a ideia da lei de Gauss? Veio justamente de um cara cujo sobrenome era Gauss, um cara que trabalhou muito com física e matemática. Vocês já ouviram falar da distribuição gaussiana na matemática? Pois é, foi o mesmo Gauss que nós vamos falar aqui. Então, imagine o seguinte, vocês têm uma caixa, vocês não conseguem enxergar dentro da caixa. Como é que vocês descobrem se dentro daquela caixa tem carga elétrica ou não tem? Tá? Digamos que pode ter ou pode não ter partículas carregadas dentro daquela caixa. A gente não enxerga porque a caixa está fechada. Como é que a gente poderia fazer para descobrir se lá onde a gente não enxerga tem carga ou não tem carga? Bom, Gauss teve uma ideia. Ele disse, opa, desculpa, aqui está a pergunta, tá? Como saber se há cargas lá dentro e qual o valor dessas cargas? E qual o sinal dessas cargas? Então, o Gauss, ele fez um raciocínio assim. Vamos considerar que a caixa não produz efeito sobre qualquer campo elétrico, tá? Então, vamos considerar que a caixa é totalmente neutra. Vamos considerar que a caixa seja uma superfície imaginária, inclusive, fechada, e fechada quer dizer que ela tem todos os lados, tá? Então, a gente realmente não consegue enxergar o que tem lá dentro. Se a gente colocar uma carga de prova, lembra da historinha de carga de prova? O que é isso? Uma partícula bem pequenininha com uma carga que a gente costumava chamar de Q0, que é uma carga de valor pequeno também. Então, se a gente coloca essa partícula de teste, que tem uma pequena carga Q0 nas proximidades da caixa, a gente vai descobrir se tem campo elétrico ali. Como é que a gente descobre isso? Se essa partícula de carga Q0 é colocada perto da caixa e, de repente, uma força empurra ela para um lado, é porque tem um campo elétrico ali.
Se a partícula é colocada lá e não acontece nada com ela, então é porque não tem campo elétrico. Então aqui, por exemplo, se nós temos uma carga de teste Q0 positiva, nós colocamos ela nessa posição perto da caixa, e nós vemos que atua sobre ela uma força que empurra ela para longe da caixa, aí nós podemos concluir o seguinte: dentro dessa caixa deve ter carga positiva, porque a carga positiva repele essa outra positiva que está aqui fora, por isso que eu vejo uma força indo para longe da caixa. Esse é o raciocínio que o Gauss começou a fazer. Para saber o conteúdo da caixa, na verdade, a gente deveria medir o campo sobre toda a superfície da caixa, ou seja, sobre toda a superfície fechada. Então, o que vai acontecer? Se o campo elétrico apontar para fora da caixa, a carga que tem lá dentro da caixa deve ser positiva. Quanto mais carga positiva tiver dentro da caixa, mais linhas de campo atravessam a caixa. Então, se a gente tem uma carga positiva, a gente tem um determinado número de linhas de campo que atravessam a caixa saindo dela, certo? As linhas de campo sempre saem da carga positiva. Se dentro da caixa agora a gente tem duas cargas positivas ao invés de uma só, aí a quantidade de linhas de campo saindo da caixa dobra. Então tem mais campo atravessando as paredes da caixa quanto mais carga tiver lá dentro, desde que sejam todas de mesmo sinal. Se o campo elétrico apontar para dentro da caixa, ou seja, se a gente colocar lá a nossa partícula Q0 positiva perto da caixa, e aí a partícula é atraída em direção à caixa. Isso quer dizer que o campo aponta para dentro? Não. Se ela é atraída, quer dizer que a carga que está aqui dentro vai ser negativa, certo? Porque uma partícula positiva é atraída por um negativo. Então, isso quer dizer que o campo vai estar apontando para dentro da caixa. Se o campo elétrico aponta para dentro da caixa, a carga no interior deve ser negativa. Quanto mais carga tiver dentro da caixa, mais linhas de campo atravessam a caixa. Então, é a mesma coisa que o desenho anterior. Se tem uma carga negativa, tem um número de linhas de campo. Se tem duas cargas negativas, tem o dobro de linhas de campo. E vejam que, como a carga é negativa, as linhas de campo, nesse caso, apontam para dentro da caixa. E se não houver carga no interior da caixa? Se não tiver nenhuma partícula lá? Bom, o que vai acontecer é que quando a gente coloca a nossa partícula de teste Q0 perto da caixa, ela vai sofrer ação de uma força resultante igual a zero, ou seja, na verdade ela não vai sofrer ação de força. Se ela não sofre ação de força, isso quer dizer que a carga total no interior da caixa deve ser zero. E aí o campo é zero também e não tem nenhuma linha de campo atravessando a caixa. Então o Gauss começou a pensar sobre essas coisas. Vejam que isso aqui são experimentos pensados, tá, pessoal? O cara foi bolando essas coisas na cabeça dele. Ele não pegou uma caixa de verdade, não botou uma partícula dentro de uma caixa de verdade. E ele chegou à conclusão que ele precisava trabalhar com uma grandeza chamada fluxo elétrico. Essa aqui é a letra grega φ. Então, o fluxo elétrico é representado pelo símbolo φ subíndice E. E a gente define o fluxo elétrico φE como a quantidade de campo elétrico que atravessa uma superfície por unidade de área. Tá? Então, fluxo elétrico é campo por unidade de área. Vamos passar a chamar a nossa caixa imaginária de superfície gaussiana. Tá? O Gauss não era tão convencido assim a ponto dele mesmo chamar a superfície com o nome dele, tá? Isso aí veio depois. Ele dizia superfície imaginária. Depois, em homenagem a ele, nós começamos a chamar de superfície gaussiana. Então, digamos que a nossa caixa imaginária é chamada de superfície gaussiana. Dizem, eu não estava vivo para saber, né? Mas dizem que esse aqui é um retrato do Gauss, certo? Carl Friedrich Gauss, que viveu de 1777 a 1855. Como eu falei para vocês, ele trabalhou muito com física e matemática também, e a famosa distribuição normal, distribuição gaussiana, foi ele quem desenvolveu toda a análise. Então,
eu falei no slide anterior, né, pessoal, que se as cargas dentro da caixa eram positivas, o campo através da caixa era para fora. Se as cargas dentro da caixa eram negativas, o campo através da caixa era para dentro. E se não tinha carga, o campo era nulo, tá? Mas vejam bem, o fluxo, o nosso phi ele não depende só do campo, ele depende do campo e da área. Então, agora, se a gente quer ver os casos em que o fluxo é nulo, é um pouco diferente. Não é só no caso que não tem carga dentro da caixa. Vou explicar por quê. Então, primeiro caso em que o fluxo elétrico é nulo. A carga é igual a zero dentro da caixa. Bom, se não tem carga aqui dentro, não tem campo. Se não tem campo, E igual a zero, o fluxo elétrico é zero também. Esse é o caso mais óbvio. Segundo caso, em que o fluxo elétrico líquido também é nulo. Quando a carga líquida, o que é a carga líquida dentro da caixa? É a soma de todas as cargas dentro da caixa, incluindo seus sinais. Então, quando a carga líquida dentro da caixa for zero, o fluxo elétrico vai ser zero também. Tá, mas espera aí, tem campo atravessando a caixa. Como é que o fluxo vai ser zero se tem campo atravessando a caixa? Vejam bem, se é exatamente a mesma quantidade de carga positiva e negativa, ou seja, se a carga líquida, a soma dos positivos com os negativos, é zero, isso quer dizer que para toda linha de campo que sai da caixa, existe uma outra linha de campo que entra na caixa. E essas linhas de campo contribuem de formas opostas. A linha de campo que sai contribui com o fluxo de saída. A linha de campo que entra contribui com o fluxo de entrada. E o fluxo de entrada e o fluxo de saída têm sinais opostos. Então, quando a carga líquida for zero, ou seja, existem cargas lá dentro, mas a soma dos positivos com o negativo dá zero, o fluxo elétrico também é zero. Por quê? Para toda linha de campo que sai da caixa, existe uma outra que entra dentro da caixa. E aí, quando a gente soma todas as linhas de campo, sendo que umas são positivas e outras são negativas, o resultado dá fluxo zero. E o terceiro caso, onde o fluxo é nulo. A carga é igual a zero dentro da caixa. E existe outro objeto perto da caixa, tá? Esse terceiro caso é muito parecido com o primeiro caso, tá, pessoal? O primeiro caso é mais óbvio, porque não tem nada dentro da caixa e não tem nada fora da caixa também. No terceiro caso, não tem nada dentro da caixa, mas agora tem alguma coisa próxima da caixa. Aí a pergunta é, essa coisa próxima da caixa, digamos que é uma placa uniformemente carregada com densidade de carga positiva. Será que essa placa que está fora da caixa gera um fluxo elétrico? E a resposta é não. Todos os objetos carregados que estão fora da caixa, mesmo que estejam perto dela, não geram fluxo elétrico dentro da caixa. Então, nesse terceiro caso aqui, nós também temos o fluxo elétrico igual a zero. Por quê? Vejam que se o objeto está fora da caixa, todas as linhas de campo do objeto que passam pela caixa, primeiro vão entrar, fluxo com um sinal, e depois vão sair, fluxo com outro sinal. Então, como o sinal de fluxo entrando é oposto ao sinal de fluxo saindo, e quando o objeto está fora, todas as linhas de campo que entram também saem, no resultado final a gente tem o mesmo número de linhas entrando e saindo, que é a mesma coisa que ter a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Então, nesse caso, o fluxo elétrico também é zero. Tá, pessoal? Isso aqui é importante do ponto de vista teórico, das perguntas teóricas, tá? Saber que nesses três casos o fluxo elétrico líquido é nulo. O caso mais óbvio é quando não tem campo, não tem fluxo, e os outros casos não tão óbvios são os casos onde existe campo, seja de alguém de dentro ou de alguém de fora, mas todas as linhas de campo que saem têm um número igual de linhas de campo que entram. E aí o fluxo líquido é zero.
Para uma superfície fechada em forma de caixa e para distribuições de carga que envolvem apenas cargas pontiformes ou planos infinitos com distribuição de carga uniforme, nós podemos concluir o seguinte. Primeiro, o sinal da carga no interior da superfície gaussiana, é a superfície fechada, vai determinar se o fluxo elétrico entra ou sai da superfície, certo? O sinal da carga, se for positivo, o fluxo sai da superfície. O sinal da carga dentro da caixa, se for negativo, o fluxo entra na superfície. Cargas elétricas situadas no exterior da superfície não fornecem fluxo elétrico, porque todas as linhas de campo que vêm do exterior primeiro entram e depois saem. E a soma da entrada com a saída é a mesma coisa que somar mais um com menos um, dá zero. Então, não tem fluxo líquido. Terceira conclusão, o fluxo elétrico líquido que atravessa uma superfície gaussiana é diretamente proporcional à carga líquida no interior da superfície, porém não depende do tamanho da superfície. Então, essa do tamanho, pessoal, nós vamos demonstrar depois, tá? Por enquanto eu estou só citando, a demonstração vem depois. O que a gente já pode concluir agora do experimento pensado é que o fluxo elétrico é diretamente proporcional à quantidade de carga no interior da superfície. Quanto mais carga tiver dentro da caixa, mais fluxo a gente tem através dela. Então, essas três considerações, elas são a forma mais rudimentar da lei de Gauss, tá? Foi com base nessas observações que o Gauss chegou numa equação matemática. Vejam que isso aqui são observações escritas na forma de texto, tá? A partir dessas observações, ele chegou numa equação matemática que a gente vai ver hoje. Então, esses postulados aí são postulados da lei de Gauss. Bom, nós temos que falar de fluxo elétrico. Vamos ver rapidinho aqui como é que calcula fluxo elétrico. Vamos começar sempre com o caso mais fácil, campo elétrico uniforme. Depois a gente mostra como é o não uniforme, tá? Então vamos lá. Digamos que a gente tem o básico do básico, o mais fácil possível, uma superfície plana que seja perpendicular ao campo. Então, digamos que nós temos um capacitor. Já ouviram falar de capacitor? Um dispositivo onde nós temos duas placas paralelas e uma placa é carregada positivamente com carga mais Q, outra placa é carregada negativamente com carga menos Q, onde os módulos das cargas são iguais. Então, entre essas placas se estabelece um campo elétrico muito uniforme, como mostrado aqui, tá? Então, digamos que nessa região, essas placas, imaginem que, na verdade, vocês estão vendo elas de lado, tá, pessoal? As placas, na verdade, se estendem naquela direção lá, nós estamos vendo só a lateral das placas aqui, tá? Então, digamos que nós queremos medir o fluxo elétrico entre as placas de um capacitor. Como é que a gente faz isso com a lei de Gauss? A gente desenha uma superfície entre as placas do capacitor. Tá? A superfície deve estar na mesma orientação das placas. Então, imaginem que essa linha azul aqui é só a borda da superfície, como se vocês estivessem vendo ela de lado. Ah, mas assim é chato de visualizar. Tá, então imaginem que a gente pegou todo esse desenho e rotacionou ele nesse sentido aqui. Aí a gente enxerga assim, certo? Essa aqui marcada em azul é a superfície entre as placas do capacitor. Aqui ela está vista de lado, aí eu giro esse desenho aqui, fica esse desenho em perspectiva, aí eu tirei as placas do capacitor, deixei só a área, e nós vemos que vai ter um determinado número de linhas de campo E que atravessam a área A. O fluxo elétrico depende disso, da quantidade de linhas de campo E que atravessam a área A. Então, de uma forma bem básica, nós podemos pensar assim, eu vou dizer que o meu fluxo elétrico é justamente o produto E, que tem a ver com a intensidade do campo, e a intensidade do campo tem a ver com o número de linhas que atravessam a área, vezes A, que é a área da superfície. Então, essa aqui é uma definição bem básica de fluxo, tá, pessoal?
Essa definição só vale para esse caso aqui, não é uma fórmula geral, mas é só para dar para vocês a ideia de que basicamente o fluxo é a relação do número de linhas de campo que atravessam a área por unidade de área, ou seja, o produto intensidade de E vezes área A. Infelizmente, essa equação simples só vale para esse caso aqui. Qual é a unidade de fluxo? Bom, é a unidade de campo vezes unidade de área, ou seja, Newton por Coulomb vezes metro quadrado. Então, é Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb. Mas o que acontece se a área não for perpendicular ao campo? Será que isso faz alguma diferença? Então, considerem esse primeiro desenho aqui. Esse desenho aqui é a mesma situação anterior, tá, pessoal? Campo elétrico uniforme, a área A está vista de lado aqui. Isso aqui é só a barra lateral da área. A área, na verdade, se estende lá até aqui assim, tá? Mas estamos vendo a vista lateral aqui. O que acontece se eu girar essa superfície azul? Digamos que eu giro ela no sentido anti-horário. Será que isso muda o fluxo elétrico? Se eu girar a área de forma que ela fica orientada assim, será que muda o fluxo elétrico ou será que não faz diferença? Bom, o que eu falei no slide anterior? Depende do número de linhas de campo que atravessa a área. Então, olhem, por exemplo, o desenho da esquerda, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 linhas de campo atravessando a área. Eu não mudei o tamanho da área, tá, pessoal? Eu só girei ela no sentido anti-horário aqui para o outro desenho. Quantas linhas de campo atravessam a área no desenho da direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o tamanho da área é o mesmo, só que aqui tem 14 linhas de campo passando pela área e aqui tem 10 linhas de campo passando pela área. Já que o tamanho da área é o mesmo, obviamente o fluxo elétrico não é o mesmo, porque é diferente a intensidade do campo distribuído por aquela área. Então, nós chegamos à conclusão que a orientação entre a área e o campo é importante também. Como é que a gente vai levar isso em conta? Aqui embaixo diz o que eu estava contando para vocês, tá, pessoal? Nos dois casos, a área tem a mesma superfície A, porém, na figura da direita, 14 linhas de campo atravessam essa superfície, e na figura... Olha só, o cara não sabe nem o que é direita e esquerda, hein? Meu Deus do céu. Olha só, na figura da direita tem 14 linhas. Não, né, pessoal? Na figura da esquerda tem 14 linhas. E na figura da direita, apenas 10 linhas de campo. Ó, viu como é importante fazer aula ao vivo para se dar conta dessas coisas? Logo, os fluxos serão diferentes. E aí o pessoal bolou uma maneira de levar em conta a orientação da área em relação ao campo. Bom, esse aqui é o caso extremo, tá? Se a área for paralela ao campo, o que acontece? Aí a gente tem 0 linhas de campo atravessando a área, ou seja, o fluxo elétrico é 0. Então, como é que a gente leva tudo isso em conta? Bom, o pessoal sabia, nós precisamos levar em conta a orientação relativa entre o campo elétrico e a superfície. Só que o campo elétrico é um vetor, a superfície não é um vetor. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos definir um novo vetor. E nós vamos usar muito esse vetor no eletromagnetismo, tá, pessoal? Então, nós definimos um vetor área. Esse vetor área é sempre perpendicular à superfície e tem módulo igual à área da superfície. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma superfície e a área dessa superfície é 2 metros quadrados, então este vetor área é sempre perpendicular à superfície, apontando para fora, e tem módulo igual ao valor da área, que no caso seria 2, se a área é 2 metros quadrados.
Vejam que quando a área gira, o vetor gira junto com ela, porque ele tem que ser sempre perpendicular à superfície. Então, se a gente define esse vetor área, que é perpendicular à superfície e tem módulo proporcional, mais especificamente igual ao valor numérico da área, aí a gente pode chegar numa relação entre este vetor A, sempre perpendicular à superfície apontando para fora dela, e o vetor campo E. Aí eu lembro que semestre passado alguém fez uma pergunta sobre isso. Tá, o vetor área é sempre perpendicular, aponta para fora da superfície. Mas, tipo ali no primeiro desenho, como é que eu sei se ele aponta para fora e para a direita, ou se ele aponta, por exemplo, para fora e para a esquerda? O que me diz se o vetor A vai apontar para fora e para a direita, ou se ele vai apontar para fora e para a esquerda? E a resposta é: nada te diz. Ele pode estar para qualquer um dos dois dos lados. No final, o resultado numérico vai ser o mesmo, tá? Mas, então, assim, e mesmo o sinal, no final, o sinal vai se equilibrar. Então, na verdade, não importa se tu desenha ele para a direita e para fora ou para a esquerda e para fora. Desde que tu use sempre o mesmo sentido ao longo de todo o problema, não importa. Então, tu pode escolher em cada problema se tu vai desenhar ele para fora na diagonal para cima ou se tu vai desenhar ele para fora na diagonal para baixo. Nos dois casos, tu vai chegar na resposta certa. Então, como é que fica uma superfície plana com qualquer orientação em relação ao campo? A gente calcula o fluxo elétrico assim. Fluxo elétrico igual, lembra do produto escalar? Pois é, estamos ressuscitando aqui o produto escalar. O fluxo elétrico é o produto escalar do vetor campo pelo vetor A, onde o vetor campo é literalmente o campo elétrico e o vetor A é aquele vetor perpendicular à superfície. Bom, como é que se resolve o produto escalar de dois vetores? Quando a gente está interessado apenas no módulo, já que é um produto escalar, a gente calcula esse produto escalar assim: módulo do campo E vezes módulo do vetor A vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Lembrem aqui que no produto escalar é módulo do primeiro vetor vezes módulo do segundo vetor, tá, pessoal? Por isso que eu falei para vocês lá que tanto faz o lado que vocês botam o A. Na verdade, quem vai mudar aqui vai ser o ângulo θ. Quem é o ângulo θ? O θ é o ângulo entre E e A, ok? Então, vamos ver aqui. Detalhe, essa equação é mais geral que a equação anterior, mas ainda não vale para qualquer caso. Então, o que acontece naquele caso clássico que a gente viu primeiro? Quando a superfície, então esta área aqui, é perpendicular ao campo elétrico. Bom, lembrem que o vetor A é perpendicular à superfície. Então, se o campo é perpendicular à superfície e o vetor A também é perpendicular à superfície, E e A estão na mesma direção e sentido. Qual o ângulo θ entre E e A? Zero. Então, E vezes A vezes cosseno de zero, lembrando que cosseno de zero é 1, dá E vezes A, que era a equação que a gente tinha apresentado lá no primeiro caso. Certo, e se a gente gira essa superfície de um ângulo θ, o que vai acontecer? Aí vai existir um ângulo θ entre a direção do campo elétrico e a direção do vetor A. E este ângulo θ, então, vai entrar aqui onde diz cosseno de θ. Então, o fluxo elétrico vai ser E vezes A vezes cosseno. Aqui ele botou φ, tá, pessoal? Mas é para ser θ. E quando a superfície está alinhada com o campo? Bom, aí o vetor A vai estar perpendicular ao vetor E. O vetor E perpendicular ao vetor A. Então, vai ficar E vezes A vezes cosseno de 90. Só que o cosseno de 90 é zero. E aí a gente vai ter fluxo zero. Então, uma forma mais aprimorada de calcular o fluxo, quando a superfície é plana e o campo é uniforme,
é fazer o produto escalar dos dois vetores. Mas essa ainda não é a forma geral. Vamos para a forma geral, então. Quando a gente tem uma superfície fechada com qualquer orientação em relação ao campo. O que a gente chama de superfície fechada, tá? Aquela superfície que realmente é fechada por todos os lados. Por exemplo, o cubo com as 6 faces, ele é totalmente fechado. Uma esfera completa, ou pelo menos uma casca esférica completa, ela é totalmente fechada. Um toroide, ele também é totalmente fechado. Então, esses tipos de superfície, que mais? Um cilindro. Uma superfície cilíndrica também é totalmente fechada. Esses tipos de superfície são os tipos que nós chamamos de superfícies fechadas. O que seriam superfícies abertas? Um disco, uma placa. Vejam que eles são só um lado, eles não têm todos os lados completos. Então, eles não são superfícies fechadas. Essa meia casca esférica aqui, como ela não é fechada, ela também é considerada uma superfície aberta. Então, primeira coisa, nós não vamos trabalhar com superfícies abertas, porque não se aplica a lei de Gauss. Tem que ser superfícies fechadas. Quando a gente tem uma superfície fechada, veja que elas estão divididinhas aqui em vários pedacinhos, né, pessoal? O que eu quero dizer? Digamos que esse pedacinho aqui é um pequeno pedacinho de área. Digamos que ele é um pedacinho ΔA. A área total da casca esférica é A área só desse pedacinho aqui é ΔA. Então, como é que a gente chega no fluxo total através de toda a esfera? A gente diz que para cada pedacinho ΔA da área tem um fluxo ΔΦe. E aí, o que a gente precisa somar? A gente precisa somar todos os fluxos ΔΦe sobre todos os pedacinhos que compõem essa área fechada. Então, a gente poderia escrever assim: o fluxo ΔΦe sobre cada área é dado por aquele produto escalar que a gente viu. Aí fica E vezes cosseno θ vezes ΔA. Se a gente quer o fluxo total, quem é o fluxo total? É a soma dos fluxos através de todos os pedacinhos. Ou seja, vai ser o somatório de campo através daquele pedacinho, vezes o cosseno de θ para aquele pedacinho, vezes o tamanho da área daquele pedacinho. Então, por exemplo, aqui, se nós temos essa área sem formato definido e a gente pega só esse pedacinho azul ΔA aqui, para este pedacinho nós temos uma orientação do campo, uma orientação da área e um ângulo θ. Para outro pedacinho aqui, a gente vai ter talvez o campo orientado nesse sentido, por exemplo, mas lembrem que o ΔA tem que ser sempre para fora. Então, se é essa ponta da superfície, o ΔA vai estar para cá. Então, vejam que para cada ponto da superfície, a gente tem uma orientação para o ΔA, que é sempre para fora da superfície, e uma orientação para o E, que pode ser entrando ou saindo da superfície. Então, para diferentes pontos, nós vamos ter diferentes valores do ângulo θ. Qual é a ideia? Se a gente fizer o somatório sobre todos esses produtos aqui, a gente chega no fluxo total. Mas se a gente diminui o tamanho de cada pedacinho de área, tá? A gente diminui o tamanho desse ΔA até que ele fique um pedacinho infinitesimal. O que vai acontecer? Nós vamos ter este somatório no limite onde cada pedacinho tem uma área que tende a zero. A área é muito pequenininha, ela tende a zero. E aí, como é que se resolve um somatório no limite onde o ΔA tende a zero? Voltamos lá para a parte do cálculo 1, certo? Este limite deste somatório resulta na integral. Então, agora sim, chegamos na fórmula geral. Como é que se calcula o fluxo elétrico? O fluxo elétrico é igual à integral através da superfície fechada. Tá vendo essa bolinha ali na integral, pessoal? É para dizer que é através da superfície fechada. Então, o fluxo elétrico é igual à integral através da superfície fechada do produto escalar E
escalar dA. Essa é a definição geral de fluxo elétrico. Pode ser usado em qualquer caso, tá? Então, a rigor, como se calcula o fluxo elétrico? Através da integral de superfície fechada do produto escalar E vezes dA. Vejam algumas considerações interessantes aqui. Primeiro, se o sentido do campo elétrico é para fora da superfície, o fluxo será sempre positivo. Por que isso? Olha o desenho número 3 aqui. Desculpa, o círculo número 3 aqui que eu já baguncei. O campo aponta para fora, né? O que a gente sabe sobre o dA? O dA sempre aponta para fora também. Se o dA aponta para fora da superfície e o campo também aponta para fora da superfície, este ângulo θ será sempre algum ângulo entre 0 e 90. E quando for um ângulo entre 0 e 90, isso quer dizer que o produto escalar vai dar positivo, porque o cosseno de qualquer ângulo entre 0 e 90 não é negativo. Já quando o campo elétrico aponta para dentro da superfície, aí a gente sempre vai ter fluxo negativo. Por quê? Olha esse pedacinho número 1 aqui. O campo aqui está entrando na superfície, certo? Então, o que vai acontecer? O campo vai estar com uma orientação entrando, mas o dA, por definição, sempre aponta para fora. Quando o campo entra e o dA aponta para fora, o ângulo θ entre eles é sempre maior que 90. E quando o ângulo é maior que 90, segundo o quadrante, o cosseno é negativo, certo? Então, sempre que a gente tem o campo entrando e o dA está sempre saindo, esse ângulo θ está entre 90 e 180, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente vai ter fluxo negativo. E o terceiro caso é quando o campo elétrico é paralelo à superfície. Então, olhem, por exemplo, aqui nessa região número 2. Ou seja, o campo e a superfície estão alinhados. O que vai acontecer? Como o campo está alinhado com a superfície, o vetor ΔA vai ser perpendicular ao campo, porque ele é perpendicular à superfície. E aí o ângulo entre ΔA e E vai ser 90, e o cosseno de 90 é zero. Então o fluxo é nulo quando o campo está paralelo à superfície, ou seja, perpendicular ao vetor ΔA. Então são esses três casos que a gente pode ter, tá, pessoal? Então, vejam que nós aprendemos que o fluxo é positivo quando? Quando o campo aponta para fora. Ou seja, quando o campo sai da superfície, o fluxo é positivo. O fluxo é negativo quando? Quando o campo aponta para dentro da superfície. E o fluxo é nulo quando? Quando o campo é paralelo à superfície. Então, aqui tem um exemplo, tá, pessoal? Que é o exemplo 3.1, fluxo elétrico através de um disco. É bastante matéria, tá, pessoal? Se eu fizer cada exemplo aqui detalhadamente, a gente vai precisar da semana inteira de aula. Então, qual é a minha proposta para vocês? Eu mostrei para vocês no início da aula que tudo isso já estava gravado, certo? Então, eu vou deixar os exemplos para vocês olharem lá no material que já está gravado no Moodle, ok? Então, aqui eu mostro para vocês, ó, tem esse exemplo 3.1, ele está gravado lá nas videoaulas do Moodle, onde diz exemplos de cálculo de fluxo elétrico, tá? Então, eu vou deixar para vocês olharem lá, para a gente não ocupar muito tempo aqui, certo, pessoal? Então, vejam que no exemplo tem um disco orientado em relação ao campo e a ideia é calcular o fluxo. A gente poderia usar a integral, mas não precisa, porque é uma área plana, com orientação em relação ao campo, a gente usa só o produto escalar. E aqui tem outro exercício, calcular o fluxo elétrico através de uma superfície esférica que envolve uma carga pontiforme no centro. Então, esse exercício eu também vou deixar para vocês olharem lá no material gravado, tá, pessoal? Tá tudo lá no Moodle da turma T9. Então, basicamente, a ideia é, se a gente tem uma carga pontiforme aqui, e a gente quer calcular o campo gerado por essa carga numa superfície que é uma casca esférica ao redor dela.
Como é que a gente faz isso com a lei de Gauss? Então, está tudo explicadinho lá. Olha quem apareceu aqui, o coronavírus. Ele lembra mais ou menos esse exemplo, né? Aqui, qual é o exemplo? É uma superfície esférica com um monte de pontinha apontando para fora, que é o campo elétrico. Então, é mais ou menos como se ele fosse a superfície esférica e essas coisinhas vermelhas aí, que eu não sei a mínima ideia do que são, seriam as linhas de campo apontando para fora. Então, aqui a gente tem que usar a integral, tá, pessoal? Ele mostra aqui como fazer a integral, tá tudo explicado lá na videoaula gravada no Moodle. E nós vamos chegar à conclusão de que o fluxo elétrico é exatamente igual à carga da partícula que está lá dentro, dividida pela constante ε0. Essa é uma dedução importante, tá? Ou seja, o fluxo elétrico, quando a gente tem uma carguinha e a gente faz uma gaussiana ao redor dela e a gente calcula o campo dessa superfície fechada gaussiana ao redor dessa carga, a gente vê que o fluxo elétrico através dessa superfície tem um valor que é exatamente igual ao valor da carga dividido por ε0. Então, aqui tem a demonstração. Isso aqui é importante dar uma olhadinha também, tá, pessoal? Não importa o tamanho da superfície gaussiana. Então, se a gente pega essa gaussiana casca esférica menor aqui, ou se a gente pega essa gaussiana casca esférica maior aqui, o fluxo através delas é exatamente o mesmo, porque o tamanho do dA aqui é menor que o tamanho do dA lá. Isso não tem dúvida, né, pessoal? Por outro lado, a quantidade de campo que tem aqui é diferente da quantidade de campo que tem lá. Lembra que o campo elétrico gerado por uma carga é proporcional a 1 sobre R ao quadrado, certo, né, pessoal? Então, o que isso quer dizer? O dA aqui é menor, mas a distância R também é menor. Isso quer dizer que o campo é mais intenso do que lá. Aqui, o R é maior, então o campo é mais fraco. O campo é mais fraco, mas o dA é maior. Então, os efeitos se compensam. E no final da história, não interessa o tamanho da gaussiana, porque tanto o campo depende de R ao quadrado, como a área depende de R ao quadrado também. E um depende diretamente proporcional, o outro depende inversamente proporcional. Essas coisas se cancelam, então não interessa o tamanho da superfície gaussiana. Depois olhem o vídeo lá na turma T9, que está bem explicadinho, tá? E a conclusão que a gente chega desse exemplo é: o fluxo elétrico através de qualquer superfície envolvendo uma carga pontiforme é dado por carga sobre ε0 e é independente do tamanho e da forma da superfície. Aqui tem mais um exemplo, tá, pessoal? Os 3 exemplos estão na mesma videoaula lá no Moodle. Vocês pegam ela, vocês vejam os 3 exemplos. Recomendo vocês darem uma olhada nesse aqui, tá? Porque tem algum lugar, não vou dizer aonde, mas tem algum lugar que é cobrado um exercício muito próximo desse aqui. Então, recomendo vocês olharem lá no Moodle também. Esse aqui tem um campo elétrico que depende da posição. Ó. Vejam que a intensidade é 3 vezes xi. Como é que a gente faz nesse caso? Então, vejam que o campo elétrico não é uniforme. Como é que a gente faz aqui? Bom, a gente usa o produto escalar e a gente considera produto escalar entre componentes I e J, tá? Depois vocês dão uma olhada lá, vocês vão ver. Mas a ideia é que o fluxo, nesse caso, ele vai ser diferente de zero. Na verdade, vocês vão ver nas contas aqui que eu dividi o cálculo em 6 partes. Por que eu dividi o cálculo em 6 partes? Vejam que aqui nós temos o lado 1, lado 2, lado 3, e tem mais 3 lados lá. Então, a gente separa o cálculo para cada superfície da gaussiana, faz o cálculo para cada superfície e depois soma os 6. E aí, quando vocês fizerem isso, vocês vão chegar à conclusão de que o fluxo total
nesse caso, vai ser a soma dos 6 fluxos, que nem eu tinha falado para vocês, que vai ser 24 newton vezes metro quadrado por coulomb. Por que que o fluxo não é zero? O fluxo não é zero porque o campo não é uniforme, tá, pessoal? Então, cuidado com isso, caso que o campo não é uniforme. Bom, e aqui a gente termina a parte de fluxo, tá? Nós já estamos aqui há algum tempo, já estamos aqui há quase 1 hora, tá? Essa parte de fluxo, ela é muito importante para chegar na próxima parte, que é o cálculo da lei de Gauss. Então, agora vamos mais uns 20 minutos, meia horinha, para falar da parte de lei de Gauss. Lei de Gauss na forma geral. Como eu disse para vocês, o Gauss chegou numa equação. Qual é essa equação? A equação que vocês estão vendo aí na tela. O fluxo elétrico é igual à integral de superfície fechada do produto escalar EDA. E esta integral de superfície fechada do produto escalar de EDA é exatamente igual à carga líquida no interior da superfície dividido pela constante ε0. Esta relação matemática aqui é a lei de Gauss do ponto de vista matemático. A integral de superfície fechada do produto escalar EDA é exatamente igual à razão entre a carga no interior da superfície dividido pela constante ε0. Se a gente colocar isso em palavras, isso está dizendo que o fluxo elétrico líquido através de uma superfície fechada, que a gente chama de gaussiana, em homenagem ao Gauss, é igual à carga líquida no interior da superfície dividido pela constante dielétrica do vácuo ε0. A gente pode usar a lei de Gauss de duas maneiras. Primeiro, a gente pode usar a parte da integral para determinar qual a carga elétrica que tem dentro de uma determinada região em função do fluxo elétrico ao redor daquela região. Então, seria o caso onde a gente mede o campo ao redor da caixa e usa a integral para determinar o valor da carga líquida que tem lá dentro. Ou a gente pode fazer o contrário. A gente pode usar a carga que tem no interior da caixa, se a gente conhece ela, para determinar quanto deve ser o campo gerado por aquela carga. Então, nós vamos ver alguns exemplos de como fazer o processo 2 aqui, tá, pessoal? Determinar o fluxo e também o campo elétrico em função da carga que tem no interior de uma superfície. Esse ε0 aqui, a gente está considerando o meio externo como se fosse vácuo ou ar, tá, pessoal? A constante dielétrica do vácuo e a constante dielétrica do ar, elas são praticamente iguais. Então, quando a gente põe ε0 aqui, essa equação vale para o vácuo ou para o ar. Se a gente tiver dentro de um material, tipo algum plástico ou alguma borracha, alguma coisa, aí ε0 muda em função do material. Mas, por enquanto, vamos considerar que tudo na volta da carga é vácuo ou ar. Quando é que a gente vai usar a lei de Gauss? A lei de Gauss, ela é uma boa alternativa para a lei de Coulomb. Lembra qual é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb é aquela que a gente fazia assim. Cada pequeno campo DE é gerado por um dQ. Aí cada pedacinho do material é um dQ e o DE é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes dQ sobre R ao quadrado vezes R chapéu. E aí a gente fazia a integral sobre todos os DE para chegar no campo E. Então, isso é lei de Coulomb. O que eu estou dizendo agora é que a lei de Gauss é uma alternativa onde a gente não precisa usar vetor chapéu e a gente não precisa fazer a integral de DE. Ao invés de fazer aquelas integrais de DE que a gente fazia, a única integral que tem que fazer é essa integral de EDA aqui. Então, quando é que a gente pode usar a lei de Gauss? A lei de Gauss é uma boa alternativa quando o valor do campo elétrico é constante
ou até nulo ao longo da superfície fechada. Os vetores campo e dA são paralelos ou perpendiculares. Por que tem que ser paralelo ou perpendicular? Porque aí é fácil resolver o produto escalar. Quando eles são paralelos, o produto escalar vai dar cosseno de 0 igual a 1, e quando eles são perpendiculares, vai dar cosseno de 90 igual a 0. E o caso mais importante, a lei de Gauss é uma boa alternativa quando existe simetria entre o objeto e a superfície gaussiana. Essa aqui é a palavra-chave, tá, pessoal? A lei de Gauss é muito útil quando existe simetria entre o objeto carregado e o campo elétrico, onde a gente vai a superfície gaussiana, onde a gente vai calcular o campo elétrico. Então, a lei de Gauss é muito boa para casos onde a gente tem simetria. Detalhe, tá, pessoal? Naquela equação que eu mostrei para vocês, a carga é a carga líquida, ou seja, é a soma de todos os positivos e negativos que tem dentro da superfície. E o campo elétrico que nós vamos achar é o campo elétrico resultante ao longo da superfície, tá? Então, aquela equação lá, que era a integral de caminho fechado de E escalar dA, qual é o E que nós estamos calculando aqui? Não é o E só da carga positiva, nem o E só da carga negativa. Ele é o E correspondente a todas as cargas internas da superfície. E aqui a gente tem que fazer a soma, levando em conta os sinais. E depois dividir por ε0. Então, este campo aqui é o campo resultante, e esta carga aqui é a soma de todas as cargas que tem dentro da superfície. Tá, mas e se tiver uma carga fora da superfície perto dela? Essas cargas fora da superfície não vão gerar um campo naquela região também? Tipo, se eu tenho uma caixa aqui, e aí tem uma carga positiva aqui, essa carga não gera campo em toda essa região aqui? Então, isso aí não tem que ser levado em conta? E a questão é a seguinte: a carga de fato gera o campo, e esse campo existe, mas ele não vai afetar o nosso cálculo, porque vejam que quem a gente está calculando aqui é o fluxo. E como nós já vimos há uns slides atrás, a carga fora da superfície não gera fluxo, porque todas as linhas de campo dessa carga que entram também saem da superfície. E aí o fluxo que ela gera é nulo. Como o fluxo que ela gera é nulo, ela não interfere na nossa conta da lei de Gauss, onde deve entrar apenas a carga interna da superfície. Um exemplo mais bonitinho que o meu esgarrancho grotesco aqui, ó. Se nós temos essa superfície em forma de feijão roxo, aí, o que acontece se a gente tem uma carga positiva perto da superfície feijão roxo? O que vai acontecer é que todas as linhas de campo da carga entram e depois saem. O que a gente viu? Campo entrando, fluxo positivo. Campo saindo, fluxo negativo. Soma positivo com negativo dá 0. Então, o que acontece? Quando a gente tem a carga fora da superfície, essa carga não contribui para o fluxo líquido através da superfície, porque todas as linhas que entram também saem. E aí tem entrada positivo, saída negativo, positivo mais negativo igual a 0. Um detalhe importante, tá, pessoal? Fluxo líquido 0 não quer dizer que o campo é igual a 0. Tá? Então, na verdade, existe campo elétrico aqui? Existe. Existe campo elétrico aqui? Existe também. O que acontece é que a soma dos efeitos desse campo pro fluxo dá 0. E aí a nossa integral de fluxo dá 0. Isso não quer dizer que o campo não existe, tá, pessoal? Cuidado. Naquela integral, a gente calcula só o fluxo, na verdade. Se o fluxo desse campo é 0, ele contribui como 0 lá para a nossa integral.
Então, o fato do fluxo líquido ser zero não necessariamente quer dizer que o campo elétrico é zero ao redor da superfície. Outro exemplo aqui. Lembra do famoso dipolo? Então, uma carga positiva, uma carga negativa, separadas por uma distância d. E se eu quiser fazer uma superfície gaussiana aqui e calcular o fluxo, ou calcular o efeito da carga, como é que fica? Então, vejam que na figura tem várias superfícies gaussianas. S1 é essa superfície aqui que está a carga positiva dentro. S2 é essa outra superfície que está a carga negativa. S3 é essa superfície onde não tem nenhuma carga dentro. E S4 é a superfície grandona, mais clarinha, que pega as duas cargas dentro. Então, como é que fica o caso para cada uma dessas superfícies? Vamos começar com o S1. O que a lei de Gauss diz? A lei de Gauss diz que o fluxo através da superfície S1 é igual à carga que tem lá dentro, mais Q, sobre a constante ε0. Ou seja, existe um fluxo elétrico. Isso está correto, porque se vocês olharem para a superfície 1, todas as linhas de campo saem, nenhuma linha de campo entra. Então, o fluxo é positivo, porque só tem linha saindo. Se a gente olhar para a superfície 2, o que acontece? Todas as linhas de campo entram, não tem nenhuma linha de campo saindo daqui. Então, o fluxo é negativo, é menos que a carga que tem dentro da superfície 2, dividido por ε0. E na superfície 3, o fluxo é zero, porque não tem carga aqui dentro. Se vocês olharem para a superfície 3, todas as linhas que entram por um lado saem pelo outro, e isso dá fluxo zero. E para a superfície 4? Para a superfície 4, o fluxo é zero também, porque dentro da superfície 4 tem a carga mais Q e também tem a carga menos Q. Então, o fluxo total seria mais Q sobre ε0 mais menos Q sobre ε0. E essa soma dá zero. O que faz sentido, porque de um lado nós temos linhas saindo, fluxo positivo, mas de outro lado nós temos linhas entrando, fluxo negativo. Então, o fluxo líquido é zero. Vejam aqui que tanto no caso da superfície 3 quanto no caso da superfície 4, o fato do fluxo ser zero não quer dizer que o campo não existe, tá? O campo existe, mas a mesma quantidade de campo que entra também sai. Aí o efeito líquido pro fluxo é zero. Então aqui teria outro exemplo, tá, pessoal? Uso da lei de Gauss para determinar o campo elétrico de uma casca esférica isolante. Então, imaginem que esse aro azul, ele representa um corte de uma casca esférica isolante. Vocês estão olhando de lado, por exemplo, tá? Na verdade, esse aro azul claro representa uma casca esférica, e dentro da casca esférica tem uma partícula pontiforme que também é carregada. Então, como é que a gente calcula, usando a lei de Gauss, o campo elétrico aqui no ponto 1, que é dentro da casca esférica, e lá no ponto 2, que é fora da casca esférica? Bom, pessoal, a minha proposta para vocês é a seguinte: eu estou apresentando o resumo da matéria. Os exercícios resolvidos eu gravei no semestre passado e eles estão lá na turma T9 do Moodle. Então, sugiro que vocês entrem lá, procurem a videoaula que é cálculos usando a lei de Gauss para determinar o campo e deem uma olhada lá, ok? Esse exercício está resolvido. A gente usa aqui a superfície gaussiana, então a gente olha a direção do campo, a direção do dA, faz o produto escalar, faz a integral e chega na resposta. Então, para o ponto 1, o campo é igual a 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R ao quadrado. Para o ponto 2, que está lá fora, a gente vai ter duas contribuições.
a contribuição da carga aqui e a contribuição da casca esférica ali. Então, a gente tem que levar as duas em consideração. Num caso, o dA vai ser oposto ao E. Por quê? Porque a carga é negativa. Aí o E aponta para dentro, o dA aponta para fora. Isso vai resultar no quê? Vai resultar numa equação que vai ter um sinal negativo aqui, tá? E aí, quando vocês fizerem o cálculo numérico, vocês vão achar o valor do campo. Deem uma olhadinha lá no Moodle, que está explicadinho lá. Esses exercícios aqui são importantes, tá, pessoal? Usando a lei de Gauss para determinar o campo elétrico de uma barra fina isolante. Esses exercícios são tão importantes que vocês têm duas opções. Vocês podem olhar a minha resolução, que está gravada lá na turma T9 do Moodle, ou vocês podem olhar a resolução feita pelos outros professores para o mesmo problema lá na turma ERE, tá? Não deixem de olhar essa parte, pessoal. Essa parte é muito importante. Então, como usar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico de uma barra fina isolante uniformemente carregada de comprimento muito longo. Se eu não me engano, o vídeo na turma ERE é do professor Raul. E tem o meu vídeo na turma T9 também, tá, pessoal? Esse exemplo é importante. Deem uma olhada lá. Ele explica como escolher a superfície gaussiana. Será que eu deveria escolher uma superfície esférica, ou uma superfície cúbica, ou um cilindro de pé, ou um cilindro deitado? Então, vocês vão ver que a escolha correta nesse caso é o cilindro de pé. Por quê? Vejam que existe simetria no formato da gaussiana e no formato do objeto. E vamos ter, nesta região longe das pontas aqui, campo uniforme. Então, isso está mais explicado em detalhe lá na resolução, tá, pessoal? Aqui eu estou passando para a gente chegar no final da aula agora, mas deem uma olhada lá, tá? É bem importante isso aqui. Inclusive, na minha resolução, eu chego na resposta e aí eu comparo com o cálculo que a gente tinha feito anteriormente para o caso da barra, porque nós já fizemos o cálculo do campo da barra, inclusive caiu nas questões da semana passada, se eu não me engano, cálculo do campo da barra, só que antes a gente fez por lei de Coulomb, agora foi feito por lei de Gauss. Por lei de Gauss a gente chega neste resultado aqui, por lei de Coulomb a gente tinha chegado nesse resultado aqui. O que um resultado tem a ver com o outro? Bom, lembra que a gente está trabalhando com uma barra muito comprida agora, usa o limite aqui, e aí vai chegar à conclusão que, na verdade, a equação que a gente achou antes e a equação que a gente achou agora são iguais. Então, a lei de Gauss é outra maneira de calcular esse campo que não dá tanto trabalho quanto a gente passou antes. Tem outro exemplo, pessoal. Lei de Gauss para determinar o campo elétrico de uma placa. Então, vocês estão vendo isso aqui de lado. Se é uma placa ou se é um disco, dá na mesma, né, pessoal? Porque visto de lado é só uma coisinha fina. Então, para calcular o campo elétrico gerado por essa placa ou por esse disco, qual a melhor superfície gaussiana? Lembrem que a gente deve sempre tentar ter os vetores E e dA orientados de uma maneira que facilite o produto escalar, certo? Cálculo do produto escalar. Então, neste caso, a melhor superfície gaussiana seria usar uma superfície cilíndrica com o cilindro orientado ao longo do eixo X, não do eixo Y. Está mais explicado lá na resolução, tá, pessoal? Aqui eu estou fazendo só um resumão. Deem uma olhada lá na resolução depois. Então, aqui tem todo o cálculo, tá, pessoal? Está feito lá. Vejam que em termos de cálculo não é muito, é mais pensar sobre o exercício do que efetivamente fazer cálculo. E pela lei de Gauss, a gente chega nessa resposta para o campo gerado pela placa. Vejam que isso aqui tem a ver com a pergunta do Vinícius na última aula, que era justamente sobre o campo em pontos próximos de duas placas, né? No exercício eram duas, aqui eu estou falando de uma só. E aí eu comparo também com o exercício, aqui não está, mas lá, não, ele diz aqui, ó,
No slide 21 da aula 3, vocês podem comparar a resposta da lei de Gauss com a resposta da lei de Coulomb. Tem ainda outro exemplo, tá, pessoal? Vou deixar para vocês olharem lá no Moodle também, para não ficar muito comprido agora. Usar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico de uma esfera isolante uniformemente carregada positivamente. E aí calcula no interior da esfera e no exterior da esfera. Então, basicamente, primeiro a gente traça uma superfície gaussiana com um raio menor que o raio da esfera, e depois a gente traça uma superfície gaussiana com o raio maior que o raio da esfera. E aí calcula qual é o campo aqui nessa superfície, que é uma casca esférica interna, e qual é o campo aqui nessa superfície, que é uma casca esférica externa. Lembrem que nós estamos falando de uma esfera, é um objeto em 3 dimensões. Então, a densidade volumétrica de carga é a carga total dividida pelo volume da esfera. A resolução, como eu falei para vocês, está feito passo a passo no Moodle, tá? Tem a videoaula explicando lá, deem uma olhada depois. Vocês vão ver o seguinte, o campo dentro da esfera, ele é proporcional à distância r, ou seja, o campo aumenta quando a distância r aumenta dentro da esfera. Este caso aqui, tá? Vejam aqui, é proporcional à distância r. O que é o rzinho? O rzinho é a distância do centro até onde está o nosso ponto. O que é o rzão? O rzão é o próprio raio da esfera. Então, quando a gente está dentro da esfera, quanto maior o rzinho, maior o campo E. Quando a gente olha fora da esfera, aí nós vamos ver que a coisa muda. Fora da esfera, o rzinho aparece dividindo. E aí, fora da esfera, o que acontece? Quanto maior o rzinho, menor o campo E. Então, dentro da esfera, o campo aumenta com a distância, mas quando a gente passa para fora da esfera, o campo decai com a distância ao quadrado. Se a gente compara as duas equações, a gente vai ver que no limite onde rzinho igual a rzão, as duas equações dão o mesmo resultado. Então, usando a equação da letra A ou usando a equação da letra B, para quando rzinho igual a rzão, as duas contas dão o mesmo resultado, tá? Então, as equações são coerentes. Se a gente fosse fazer um gráfico, o que está sendo mostrado nesse gráfico aqui, pessoal? Intensidade do campo elétrico em função da distância R. O que é a distância Rzinho? A distância do centro da esfera até algum lugar. Então, vejam que quando a gente vai do centro da esfera, que é Rzinho igual a 0, até Rzinho igual a Rzão, quando a gente vai daqui até chegar na borda, o campo elétrico aumenta com a distância Rzinho. Quando a gente chega na borda, ocorre uma inversão. E quando a distância R vai além da borda, o campo elétrico cai com 1 sobre R ao quadrado. Então, esse gráfico mostra a variação da intensidade do campo elétrico com a distância do centro da esfera até a sua borda e indo para fora da esfera. Está resolvido lá no Moodle também. Agora, pessoal, última coisa que eu vou falar hoje, tá? Prometo. A lei de Gauss e materiais condutores. Daqui a uns 15 minutinhos a gente já termina, tá? Então, um bom material condutor, quando ele está descarregado, ele é neutro, tá? Pega um metal que não está ligado a nenhuma fonte, não está ligado a nada. Ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas dentro dele. Então, o condutor descarregado é neutro, mesmo número de prótons e elétrons. Mas, apesar dele ser neutro, alguns elétrons estão ligados muito fracamente nos átomos e eles podem se mover pelo material. Então, mesmo que o condutor não tenha excesso de cargas, ele tem cargas negativas que podem se mover. E isso pode mudar a distribuição de carga dentro do material. Devido à própria agitação térmica,
o movimento dos elétrons dentro do material ele é aleatório, tá? Em qualquer direção e sentido. No movimento aleatório, o fluxo é zero. Por que no movimento aleatório o fluxo é zero? Porque vai ter o mesmo número de elétrons indo para o sentido que o número de elétrons indo para o outro sentido. Então, se a gente traça uma superfície, para qualquer superfície dentro do material, o movimento aleatório, por causa da agitação térmica, resulta em fluxo nulo, porque o mesmo número de elétrons vai estar aleatoriamente passando para cá e no sentido oposto. E aí os fluxos são opostos. Quando não tem deslocamento de carga dentro do condutor, a gente diz que ele está em equilíbrio eletrostático. Sempre que a gente tiver um condutor em equilíbrio eletrostático, ela tem essas propriedades aqui. O campo elétrico é nulo no interior do condutor, independente dele ter carga líquida ou não. Tá? Então, se é um condutor que está em equilíbrio eletrostático, ou seja, não tem corrente elétrica, o que eu quero dizer com equilíbrio eletrostático aqui? Não tem corrente elétrica circulando por ele, então o campo é nulo no interior do condutor, independente de ele ter excesso de elétrons ou falta de elétrons ou ter um equilíbrio de elétrons e prótons. Outro, o condutor, se ele tiver uma carga líquida, essa carga líquida se distribui sempre na superfície do condutor. Mesmo que o condutor seja um objeto volumétrico, ele tenha volume, a carga líquida, ou seja, o excesso ou a falta de elétrons, sempre se distribui na superfície. Se o condutor possui uma carga líquida, o campo elétrico imediatamente fora da superfície é perpendicular à superfície e tem módulo sigma sobre epsilon zero. Então, se ele tem uma carga líquida, por exemplo, falta de elétrons aqui, o campo sempre é perpendicular à superfície e tem módulo sigma, lembra do sigma? Densidade superficial de carga dividido por epsilon zero. Se o condutor tiver um formato irregular, a densidade superficial de carga é maior nos locais onde a curvatura da superfície é menor. Então, por exemplo, aqui nós temos uma curva bem definida, uma curvatura aqui, nós temos curvas bem definidas. Aí a concentração de carga é mais esparsa. Se a gente tem uma curvatura menor, ou seja, ângulos bruscos, como em pontas, aí a concentração de cargas é maior. Algumas pessoas chamam isso de poder das pontas, né? Tem toda aquela história, no para-raio tem que ter as pontas metálicas, tal e coisa. Então, basicamente, isso vem do fato de que a concentração de carga é maior em locais onde a curvatura da superfície é menor. Tem um vídeo que explica isso, tá, pessoal? Como é que a gente explica o poder das pontas? Então, aqui está o link para vocês, tem um videozinho no YouTube, vocês podem acessar os slides lá do Moodle, nos slides do Moodle também tem o link, tem um videozinho falando sobre isso. O que acontece com o condutor elétrico neutro quando a gente coloca ele num campo elétrico externo? Bom, acontece o seguinte, o condutor está ali na dele, tá? Mesmo quando o condutor está fora do campo, existe movimentação de elétrons, tá? É uma movimentação randômica, aleatória, que vem da temperatura, vem do fato da agitação térmica existir nos átomos aqui dentro do material. Enquanto não houver campo externo aplicado, o que acontece? Está vendo essas bolinhas pequenininhas ali? São os elétrons. Os elétrons livres ficam pipocando de um átomo para outro devido à agitação térmica do material. Esse fluxo é totalmente aleatório, tá, pessoal? Então, o fluxo líquido é zero, porque vai ter o mesmo número de elétrons indo para cima e para baixo no mesmo instante de tempo. Então, mesmo que não tenha campo externo, tem elétrons se movendo lá dentro. Mas é um movimento totalmente aleatório que não é uma corrente elétrica. Corrente elétrica só existe quando os elétrons se movem todos na mesma direção e sentido, que não é o caso aqui.
Então, a princípio, esses elétrons livres estão andando aleatoriamente pelo material. O que acontece se a gente aplica um campo externo? Quando o campo externo é aplicado, esses elétrons que se moviam aleatoriamente não vão mais se mover puramente aleatoriamente. Eles vão ser empurrados pelo campo. Então, eles vão se deslocar para a superfície. E esse deslocamento dos elétrons cria um campo interno que cancela o campo externo dentro do condutor. O que eu quero dizer com isso? O condutor está aqui de boa na dele, com os elétrons no movimento aleatório. Aí vem um campo elétrico externo. O que esse campo elétrico externo faz? Ele atua sobre os elétrons. Ele exerce uma força sobre os elétrons livres que empurra eles. Para qual superfície, se o campo aponta para a direita, para qual superfície ele vai empurrar os elétrons? Para essa superfície aqui, certo? Porque a força elétrica é igual a Q vezes Z. E se Q é negativo, então a força tem sentido oposto ao do campo. Então, o que acontece? Quando o condutor é colocado nesse campo externo, o campo exerce uma força sobre os elétrons são todos empurrados, não todos os elétrons, tá, pessoal? Os elétrons livres, aqueles que não estão fortemente ligados nos átomos, são empurrados pelo campo, se aglomeram na superfície, e quando os elétrons se aglomeram nessa superfície aqui, a gente cria uma diferença de cargas. E onde existe diferença de cargas, existe campo elétrico. Então, o que acontece? Este campo externo empurra os elétrons do próprio material para lá. Este acúmulo negativo de um lado e positivo de outro lado dá origem a um campo elétrico interno, e a coisa sempre acontece de forma que, nesta região dentro do condutor, o campo resultante é igual a zero. O que isso quer dizer? Nessa região aqui, a soma desse vetor E externo para a direita com esse E interno que foi criado pela redistribuição dos elétrons sempre dá zero. Por isso, o campo elétrico dentro do condutor é sempre zero, mesmo quando ele tem acúmulo de carga na superfície. Quanto tempo leva para chegar no equilíbrio eletrostático? Ou seja, quanto tempo leva entre esse campo externo empurrar os elétrons para cá e se formar esse campo interno contrário? Isso é muito rápido, tá, pessoal? Isso acontece num tempo da ordem de 10 na menos 16 segundos. Então, para nós é como se fosse instantâneo. Bom, para terminar, pessoal, tem dois teoremas aqui, que a gente chama de teoremas das cascas. Então, primeiro caso, uma partícula carregada situada do lado de fora de uma casca esférica com distribuição uniforme de carga é atraída ou repelida como se toda a carga estivesse situada no centro da casca. Então, o que eu estou dizendo aqui? Digamos que a gente tem uma casca esférica, tá? Essa casca esférica tem carga positiva. E perto dessa casca esférica eu tenho uma partícula de teste Q0. O que o primeiro teorema das cascas está dizendo é que essa partícula Q0, digamos que ela é positiva também, tá? Essa partícula Q0 do lado de fora da casca vai ser repelida com uma força que é exatamente a mesma força que aconteceria se ao invés da gente ter essa casca distribuída com carga Qzão, nós tivéssemos exatamente no centro da casca uma partícula com a mesma carga Qzão. Vamos de novo. O que o teorema das cascas está dizendo? Se nós temos uma casca esférica carregada toda a sua volta com carga Qzão, e nós temos uma partícula ali perto, fora da casca, positiva, o que vai acontecer? Essa partícula é repelida por essa carga esférica, por essa casca esférica, como se essa casca esférica fosse apenas uma partícula colocada no seu centro,
com a mesma carga quesão da casca esférica. É isso que diz o primeiro teorema das cascas. Vejam que é para cargas colocadas fora da casca. O segundo teorema é para cargas colocadas dentro da casca. O segundo teorema diz assim: uma partícula carregada situada no interior de uma casca esférica com uma distribuição uniforme de carga não é atraída nem repelida pela casca. Então, o que o segundo teorema está dizendo é o seguinte: se nós temos aqui a mesma casca esférica com uma distribuição de carga quesão ao redor dela. É uma pena que o PowerPoint faz esses riscos grotescos ali, mas tudo bem. E aí, dentro dessa casca esférica, com carga quesão, a gente coloca uma partícula de carga Q0. O que o segundo teorema das cascas diz é: essa partícula de carga Q0 que foi colocada dentro da casca de carga quesão não sofre ação de força elétrica devido pela casca. Por quê? Porque todas as contribuições de todas as cargas da casca se anulam dentro dela. Aí um aluno perguntou lá no fórum: tá, mas se essa carga aqui, por exemplo, tiver aqui na pontinha, ela não deveria sofrer uma força, já que ela está mais perto dessa região e mais longe daquela região? Aparentemente faz sentido, né, pessoal? Mas a verdade é que a casca homogênea, com distribuição de carga homogênea, resulta na anulação completa do campo gerado pela casca dentro dela. Então, é como se não existisse campo dentro dela, devido à soma de todas as contribuições de todas as partes. Então, mesmo que a carga não esteja no centro, a força que ela sofre devido à casca externa é zero. Para completar aqui, um excesso de carga depositado em uma casca esférica de material condutor sempre se distribui uniformemente na superfície da casca. Então, se nós estamos falando de uma casca condutora, se ela tiver excesso de cargas, esse excesso de cargas sempre se distribui de maneira uniforme pela superfície. Com isso, pessoal, nós terminamos a parte de teoria de lei de Gauss, tá? Vejam que eu falei da teoria, eu deixei os exemplos para vocês darem uma olhada lá no Moodle depois. Como eu falei para vocês, toda a teoria e todos os exemplos já estão lá na nossa turma T9 e, além disso, tem mais exemplos na turma ERE, tá, pessoal? Deem uma olhadinha nos exercícios lá da tarefa e depois dê uma olhadinha nos vídeos de exemplos para ajudar a resolver os exercícios da tarefa. Então, passando rapidamente, aqui tem um exemplo de uma carga dentro de uma casca, tá? A gente vai resolver para provar o teorema das cascas. Aqui tem o cálculo do campo dentro e fora da esfera condutora, não é igual à esfera isolante, tá, pessoal? Tem uma diferença. Se vocês olharem aqui, o gráfico resultante da intensidade do campo em função da distância é diferente do gráfico lá da esfera isolante, tá? Por quê? Porque dentro da condutora o campo é zero, fora ele vai com 1 sobre r ao quadrado, mas dentro ele é zero, ele não depende da distância r. E aí tem mais um exemplo que é para fazer parecido com aquilo que eu fiz bem no início. Como é que a gente determina o campo elétrico entre as duas placas carregadas de um capacitor? Aí é o último exemplo que está lá no Moodle, tá, pessoal? E aí realmente acabou. Então, eu sei que foi meio corrido, tá? Eu peço desculpas que eu corri, mas é que era bastante matéria mesmo, tá, pessoal? Então, era isso pela aula de hoje. Então, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Se não, a gente encerra por aqui. Ok, pessoal, tá? Então,
eu sei que eu sou repetitivo, tá? Só para lembrar, tá tudo gravado lá na Turma RE. Se vocês olharem alguma gravação, não entenderem a minha explicação, vocês podem sempre me mandar uma mensagem, me mandar um e-mail, tá, pessoal? De nada, pessoal, é um prazer vir aqui tentar ajudar vocês, é para isso que nós estamos aqui, né, para ajudar vocês a aprender a matéria. Então é um prazer sempre vir aqui e fazer o possível para ajudar vocês da melhor forma. Sim, Vinícius, o módulo do vetor A ser igual à área é apenas uma convenção. É uma coisa que nós inventamos da nossa cabeça também. Ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Sexta temos aulas de dúvida, tá? Quem quiser vir na aula de dúvida é nessa sexta. Quem quiser vir na aula de matéria é quarta que vem. Valeu, pessoal. Até mais.